Eu havia chegado do interior, minha cidade natal, quando passei a residir aqui em Jaboatão dos Guararapes. E daí então minha mãe havia nos matriculado em uma escola, onde lá, aos 10 anos de idade, eu encontrei essa minha amiga. Estudamos a 3ª série juntas, formamos uma amizade muito linda. Fomos para a 4ª série ainda nessa escola e continuamos amigas. Nossa amizade, ela era construída apenas ali naquele ambiente escolar. Era ali onde tudo acontecia, onde nossa amizade crescia cada vez mais, onde o nosso sentimento amigável florescia cada vez mais. Só que daí acaba a 4ª série e nessa escola não tinha 5ª série. Antigamente era assim. E mãe me matricula em outra escola. E eu fiquei muito triste porque eu não ia mais vê-la, eu não sabia para que escola ela ia. E nós ainda éramos crianças para ter assim a sabedoria de tratar esse assunto. Inicia o ano na nova escola. E quando eu estou na fila para entrar, primeiro dia de aula, antigamente fazíamos ainda fila, eu ainda sou desse tempo, e cantávamos o hino nacional. E daí então eu pressenti que tinha alguém me observando, eu não sabia quem era, mas aquele reflexo e quando eu olho ela, já tinha me visto de longe. Só que nós éramos tímidas, éramos agora adolescentes, e a gente só ficou se olhando. Depois, com o tempo, ela se aproxima de mim e a gente puxa assunto e começa a conversar. Que coincidência, nós aqui estudando juntos novamente. Era o ano de 96. E daí tudo muda, tudo fica mais firmado. Nossa amizade floresce, cresce cada vez mais, nosso sentimento cada vez mais, que nós agora partimos do ambiente escolar para a nossa vida pessoal. Nós passamos a conviver como amigas também na rua, em casa. Nós nos visitávamos, nós íamos para a escola, a gente marcava a hora, o meu caminho era passagem pela casa dela. E eu chegava lá, às vezes ela já estava arrumada, pronta, nós saíamos e íamos para a escola. Às vezes eu ainda ia esperar ela terminar de se arrumar e assim era a nossa vida todos os dias. E não acaba por aí não. Nós criamos um hábito agora de, quando largávamos da escola, nós sempre estávamos juntas. Daí então, terminou a aula, nós íamos para a casa dela, ela tomava banho, almoçava, nós largávamos às 3h30, era a hora que eu ia pela casa dela, e às vezes ela ia almoçar nesse horário, tomava banho, e íamos para minha casa, onde eu fazia a mesma coisa, tomava banho, lanchava ou almoçava, e daí nós íamos para a rua passear, nós éramos adolescentes, e conversar. Compartilhávamos de muitos momentos, de muitas coisas, nós éramos amigas para tudo. Terminou a tarde, nós agora vamos entrar à noite. E daí era assim, eu ia para a casa dela, esperava ela tomar banho e jantar, ela vinha para minha casa, esperava eu tomar banho e jantar. Daí então nós íamos para a esquina da minha casa, que era uma rua muito movimentada, sentávamos, a gente chama de meio fio, né? Ali no calçamento, e começávamos a conversar. E a gente conversava muito, e a gente andava aquela rua todinha. Chega um momento triste da nossa vida em que ela vai embora e se muda daqui para outro estado. E daí então eu sofri muito, ela sofreu muito. Antigamente ainda tinha orelhão, né? Telefone público. E eu ia ligar para ela, né? Às noites,
geralmente, e a gente conversava e a gente chorava, e ela dizia que queria voltar, mas ela era adolescente porque os pais dela moravam lá. Ela morava com a tia aqui, mas depois os pais resolveram deixar ela voltar e morar novamente com a tia. Foi o dia mais feliz das nossas vidas. Nós nos reencontramos e daí então nós prosseguimos com a nossa amizade do mesmo jeito ou mais firme do que era ainda. Daí, quando tudo estava bem, ela volta novamente para morar fora do estado de Pernambuco. Mas nós continuamos a nossa vida, a nossa amizade nunca se separou mesmo à distância. Eu tinha convicção, eu tinha certeza de que aquela pessoa era minha amiga para o resto da minha vida, porque a distância não foi fator suficiente para separar nossa amizade. E continuamos da mesma forma, com contatos por telefone e por carta, via correios. Diante de tanto sofrimento, ela volta novamente para Pernambuco. Eu tinha um namorado, ela tinha um namorado e nós quatro éramos amigos e nós compartilhávamos de momentos bons, de conversas boas, mas ela acaba o namoro, eu também acabo, era coisa de adolescente. Ela começa a namorar outro rapaz. Esse rapaz, eu não era assim, próxima a ele. Nós não tínhamos amizades. Quando tudo, aos poucos, começa a mudar. Sim, eu tive a minha vida, eu tive vários motivos para me afastar dela, mas eu nunca me afastei. Nós ainda continuamos amigas, sim. Ela insistia, eu percebia que ela insistia nessa amizade. Mas houve um momento, o namorado dela era muito mais avançado na idade que ela. E houve um momento em que ele pegou muito no pé dela, ele não aceitava a nossa amizade porque era questão de ciúmes, porque ela gostava muito de mim. Mesmo assim, ela continua a amizade. Não da mesma forma que era, nós não tínhamos aquela frequência de estar juntos, porque ela agora tinha um namorado, ela tinha que estar com ele também nas noites. E aos 17 anos de idade, ela resolve casar. Ninguém queria, sua família não queria, seus pais não aceitavam, achavam ela muito nova e o rapaz experiente para ela, só que ele era um rapaz de família. Mas daí então ela pede minha opinião e eu simplesmente dizia para ela que o pensar era dela. Se aquilo para ela era correto casar aos 17 anos de idade, que ela casasse, mas que ela pudesse ver todas as consequências antes de tomar qualquer decisão. A família dela gostava muito de mim, as tias dela gostavam muito de mim, e as tias dela diziam: por que você não segue o exemplo da sua amiga? Você vê que ela namora, mas ela não quer pensar em casar agora. Você quer? Eu dizia: não, quero não. Eu sei que ela insiste e casa. E ela veio morar aqui. Ela veio morar no mesmo lugar. Ela tentou, eu tentei. Eu digo mais ela porque ela agora tinha uma vida. Eu não. Eu não era casada. Eu não tinha planos de casar. Ela insistiu, mas eu percebia que o marido dela não gostava da nossa amizade. E daí então eu comecei a pôr o pé no freio. Comecei a diminuir a frequência em vê-la. Esse casamento começa a ser conturbado, algo que a sufocava. E agora ela quer se livrar desse casamento. E ela me pede conselhos e ela diz para mim o que estava passando e começava a contar tudo. Que foi mesmo que nada ter casado porque ela se sentia só, porque ele tinha um amigo que ele dava muita assistência a ele, enquanto ele não queria que nós fôssemos tão apegadas. Mas ele tinha um apego muito grande a um amigo, onde ele deixava ela em casa, curtir a noite, sair,
fazer várias coisas juntos com ele. E ela dizia pra mim, ela era muito sincera, eu gostava dela por causa disso, porque eu também sou sincera. E ela dizia pra mim, ele quer acabar minha amizade com você, mas ele exagera demais na amizade dele. É pior que eu. Às vezes ele chega de madrugada em casa e começava a me contar. Ela dizia pra mim, você acha que eu devo me separar dele? Eu dizia pra ela, não, eu não posso te dar esse conselho, você tem que tomar decisão de você própria. Outra, você casou porque falta de conselho não foi. Outra, casamento não é qualquer coisa, casamento é uma vida, é uma história. Então, você agora não pode destruir um casamento assim. Você agora tem que colocar sua cabeça no lugar, repensar, esfriar a sua mente, e o meu conselho era esse. E ela chegava a dizer, é porque não é você que passa o que eu passo. E eu dizia pra ela, eu não passo porque eu não escolhi essa vida. Eu sempre fui assim muito madura, sabe? Mesmo criança, mesmo adolescente. E daí então, ela em um certo dia arruma suas malas, suas roupas e me chama e me mostra, está tudo arrumado. E não foi só uma vez, por várias vezes ela fez isso, ou ele algumas vezes também fez isso. Arrumou as roupas para ir embora. E eu sempre dizendo para ela, pense bem, você agora é casada. Converse com ele. Talvez vocês estejam precisando conversar. Mas não tinha jeito porque sempre era só briga entre eles. Certo dia, de tanto sofrimento, de tanta dor que ela vinha passando, ela se apaixona por outro rapaz. E estando casada, esse rapaz era da nossa escola, nós ainda não tínhamos terminado o período colegial. E daí então ela se apaixona por um rapazinho, e por sinal, mais novo que ela. E ela vem me dizer, e ela fala que está completamente descontrolada porque ele dava atenção que o esposo não dava. Então, ela me pede conselhos. E eu digo pra ela, você vem me pedir esse conselho, o que é que tu acha? Eu tô com vontade de deixar meu esposo e ficar com ele. Jamais eu vou te dar esse conselho, jamais. Mesmo sabendo que o esposo dela não concordava com a nossa amizade, eu poderia me aproveitar daquele momento e incentivar ela numa boa a se separar para que a gente pudesse ficar amigas mais próximas como éramos antes. Mas ainda assim, eu não dava esse tipo de conselhos para ela. E eu dizia para ela assim, você é uma mulher casada. Como é que você é uma mulher casada e você está apaixonada por outro rapaz? Ela dizia, não sei, mas eu estou apaixonada. Certo dia, com o grupo dela de escola, ela marca um trabalho. Esse trabalho teria que ser feito em grupo e ela leva o grupo para casa dela. E quem está nesse grupo? Esse rapaz. Ela disse que dentro da casa dela rolou um clima. O esposo não estava e simplesmente era um grupo de amigos que ela tinha levado para fazer trabalho. Foi isso que ela disse para ele. E ele chega a dar um beijo nela. E ela vem me contar isso. E eu falei para ela, o mais rápido possível, fuja disso. Ela, mas eu não consigo. Eu disse, você consegue. Se é para você ficar assim, então converse com seu esposo. Se não dá certo, conversem e se resolvam. Mas ela me pedia muito conselhos, ela gostava muito de me ouvir. Mas até parece que ela seguia. Não, ela era cabeça dura. E ela continua com esse romance na escola. E eu percebi que ela começou a esconder algumas coisas de mim. Porque ela viu que eu não apoiei, que eu não aceitava. Chega a pior parte. O marido dela descobre. Eu não sei se foi uma carta que ele encontrou dentro de casa desse rapaz. Foi algo do tipo. Como faz muitos anos, eu não recordo esse detalhe. Mas daí então, ela me chama na minha sala. Nós não estávamos estudando mais na mesma sala. Ela vai lá e vem cá logo, muito nervosa. E eu, o que foi? Ela, olha, meu esposo vai te chamar ali no pátio para conversar contigo. E tu
tu diz tudo que não é. Tudo que ele perguntar, tu diz que não sabe. E eu, o que está acontecendo? Tá certo, ele descobriu tudo. E daí nós vamos para o pátio. O esposo dela vai me chamar. E quando chega no pátio, ele olha para mim e quando eu me aproximo, a primeira coisa que ele diz para mim é: como que você teve essa capacidade? Como que você faz uma coisa dessa? Você mais velha do que ela, você deveria ter aconselhado. Por que você fez isso? Você quer destruir o meu casamento. Você fez arrumadinho com um rapaz para que ela pudesse se apaixonar por ele. Você estava dentro de tudo. Sem saber o que estava acontecendo. E ela muito nervosa, batia com o pé. E eu, como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando, não. O que é que você está dizendo? Pelo contrário. Quando eu falei pelo contrário, ela veio com o pé por baixo e pisou em cima do meu. E eu comecei a perceber naquele momento que ela tinha contado uma história para ele por trás de mim. E ela tinha se feito de inocente, como que uma menina nova, inexperiente, e como que eu tinha dado esse conselho para que ela deixasse ele e ficasse com esse rapaz, ou apoiasse a paixão dela. Na hora eu gelei quando ela pisou no meu pé. Eu fiquei sem reação. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei pensando, eu ia desmascarar ela. Eu me arrependi, depois eu pensei assim, era para mim ter contado toda a história, mas eu não tive coragem de fazer isso com ela. Mas ela fez isso comigo. E daí então, nossa amizade acaba de verdade. Pra mais nunca. E eu fui pra casa, eu era noiva do meu esposo hoje e eu contei pra ele tudo. Ele ficou muito revoltado. Eu não esperava isso. Agora, minha mãe nunca concordou com essa amizade. Minha mãe sempre dizia: eu não quero você com essa menina. Mas era tudo tão bem. E eu fiquei com uma conduta suja pra ele, como se fosse uma pessoa de arrumadinho. E o melhor amigo dele, certo dia, era amigo do meu esposo, colegas. E daí então ele chama meu esposo, me chama e começa a conversar. Era noiva no tempo, sua noiva teve capacidade de fazer uma coisa daquela. O casamento quase que se acabava do meu amigo. Eu aproveitei, o tempo tinha se passado, eu tinha amadurecido muito mais. Eu estava com aquilo engasgado, entalado. Eu abri um pergaminho mesmo, desceu assim, eu comecei a revelar. Desabafei coisa que vinha guardado. Eu abri o meu peito e comecei a dizer o que era, como foi a história, que eu sempre tinha sido amiga dela, que eu sempre tinha aconselhado ela, que ela fez aquilo porque ela quis, porque aquilo foi instinto dela. Eu comecei a dizer: a ruim na história fui eu. E eu desabafei. Ele era um homem já casado, esse colega que estava falando conosco. E eu desabafei de uma forma, eu não respeitei idade, eu não respeitei nada, dentro dos padrões, sem sair do meu salto. Mas eu comecei a revelar toda a história. E outra coisa, disse mais a ele: você tenha cuidado no que você fala, porque a gente não pode falar do que a gente não sabe e nem tem prova. Você tem que ouvir os dois lados da moeda das coisas. Então é isso. Eu tive uma amiga. Será que ela era minha amiga? Eu não sei se foi um momento de desespero dela. Será que ela não poderia ter inventado outra história? Fica o questionamento, ao invés de ter me acusado. Então nós nos encontramos, depois de muitos anos, graças a Deus eu não tenho raiva dela. Depois de muitos anos ela já estava casada, já tinha uma filha, e nós nos encontramos e conversamos não sobre isso, mas ela toda por fora, ele conversando com meu esposo, ela comigo, à parte. Como é que você está? Está bem? Não sei o que, eu conversei com ela e ela conversou como que nada tivesse acontecido.
mas ela não conseguia olhar nos meus olhos. E foi assim que acabou uma amizade.